nós descartamos essa possibilidade. Mas quando nós lemos esse texto de Marcos, no capítulo 15, versículo 33 e 34, nós encontramos agora a realidade, ou realmente aquilo que Jesus temia, o que era realmente o medo que ele estava tendo. Foi quando ele clamou em alta voz. O seu clamor, ele dizia, Eli, Eloi, ele dizia, Marcos 15, 34, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Nós encontramos agora o verdadeiro temor de Jesus. É o desamparo de Deus. É o momento que Deus se separa de Jesus. É o momento que Deus vira as costas para o seu filho. E esse momento ele é muito importante para nós, porque ele traz para nós uma informação, a informação de que naquele momento Jesus estava perdendo a comunhão com o Pai, ele estava perdendo a presença de Deus na sua vida. E só existe uma coisa, só existe algo que faz com que nós percamos a presença de Deus, que é a presença do pecado. A única coisa que faz com que Deus não esteja presente é tendo pecado. E se Jesus viveu e não teve pecado, mas naquele momento Deus saiu daquela presença dele, nós podemos entender que verdadeiramente os nossos pecados estavam lançados sobre ele. Verdadeiramente todas as nossas dores, as nossas iniquidades estavam sobre ele, porque a presença de Deus não estava mais ali naquele momento. E a única coisa que faz, e era este o momento que Jesus, era esse o cálice que ele não queria beber, é perder a comunhão com Deus, é perder se separar de Deus. E quando nós vemos então Jesus nessa situação, e clamando desta maneira, com este clamor, necessitando da presença de Deus, nós entendemos agora quanto é necessário nós termos a presença de Deus nas nossas vidas. A necessidade da igreja, a maior necessidade da igreja, hoje, e em todos os tempos, a maior necessidade que nós temos, às vezes alguém acha que nós precisamos de ter dinheiro para construir templo, precisamos de obreiros, não, a maior necessidade da igreja não são a necessidade de bênção de Deus, mas a necessidade da presença de Deus entre nós, da presença de Deus, porque quando a presença de Deus está, todas essas coisas são supridas, tudo isso supre. Quando a presença de Deus, quando Deus está presente, a fartura de alegria, não existe dor. Então a maior necessidade da igreja não são necessidade de bênçãos de Deus, mas necessidade da presença de Deus entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. É de ter a presença de Deus entre nós. Mas hoje, irmãos, a gente está fazendo o contrário. Hoje existe um contraste. Nós estamos correndo atrás de um Salvador,
ou melhor, nós estamos correndo atrás de uma salvação. Nós não queremos ir para o inferno, mas nós não estamos querendo o Salvador, aquele que nos dá a salvação. Nós queremos a salvação, nós queremos ser salvos, nós queremos ir para o céu. Nós estamos igual àquele povo que, quando João Batista estava batizando ali no Jordão, estava vindo de todo lado para ser batizado por ele, porque a pregação, a mensagem dizia que quem fosse batizado era salvo. E João Batista estava batizando e vinha gente de todo lado. Mas ele gritou bem alto e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a querer fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Nós estamos querendo a salvação, nós estamos querendo a salvação, todos nós queremos ir para o céu, mas nós não estamos querendo o Salvador. Nós não queremos o Salvador. Queremos ser crente aí nominal, estamos querendo ser um crente aí nominal, mas nós não estamos querendo o nosso Salvador, Jesus. Nós estamos querendo os dons, a gente quer dons do Espírito Santo, nós queremos orar pelo enfermo e ele ser curado, nós queremos, quando a gente estiver pregando, o Senhor, o Espírito Santo revele para nós, que o Senhor nos use em profecia. Nós estamos querendo os dons, mas a gente não está querendo Deus, que é o doador desses dons, é quem nos dá os dons. A gente quer ser usado, a gente vai para o joelho e vai orar: Senhor, eu quero ser usado, eu quero ter os dons do Espírito Santo, mas a gente não está querendo o doador deste dom. As nossas ações não corroboram como a expressão de que nós queremos as coisas, nós queremos os bens, queremos tantas coisas, mas não estamos querendo Deus, que é o provedor de todas essas coisas para nós. Nós não estamos querendo o Deus que nos dá todas essas coisas para nós. Está existindo esse contraste, e nós precisamos, irmãos, ir na fonte. Nós precisamos ir exatamente nessa fonte, é na presença de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus era mais importante, ela tinha mais importância. Quando nós abrimos a Bíblia, se você vai lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 3, você vai encontrar lá, capítulo 3 do livro de Êxodo, nós vamos encontrar lá no deserto um pedaço, um mato, um capim pegando fogo. Lá diz assim, olha: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado do ocidente do deserto, chegou a um monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Estava pegando fogo a sarça, lá no deserto. Moisés estava lá, já tinha aprendido uma lição, tinha saído correndo do Egito, agora estava aprendendo uma lição, sendo instruído por Deus no deserto, cuidando de ovelhas do seu sogro, não era sua. Então disse consigo mesmo Moisés: irei para lá e verei que grande é essa maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava para o ver, Deus do meio da sarça, quem? Deus,
do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Terra santa, presença de Deus. Tira a sandália dos teus pés. E ele tirou a precada lá. Terra santa, o lugar era santo. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá. Tinha que ter reverência. Aqui o texto diz que Moisés nem ousava mais olhar para lá, tinha medo agora de olhar, porque ele descobriu que o fogo que estava queimando, ou melhor, estava ali ardendo naquela sarça, não era um fogo comum, mas era a presença de Deus ali naquele lugar. Era a presença de Deus. E ele sabia que agora ele tinha que mudar o jeito dele ali. Olha, ele diz, e ele diz assim, olha, e vendo, e Deus continuou, não, e disse mais Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e tal. E Deus começou a conversar com ele. A presença de Deus, ela era mais, antigamente ela era mais importante do que está sendo hoje. Ela era mais reverenciada do que está sendo hoje. Hoje nós não estamos mais nem tendo reverência, de forma nenhuma. É como se Deus não estivesse aqui ou em qualquer outro lugar onde nós invocamos a sua presença. Mas ela precisa de estar entre nós, porque a igreja necessita da presença de Deus. A igreja necessita da presença de Deus. A igreja necessita. Mas por quê? Por abundância do pecado, por tantas coisas que vêm entristecendo Deus, a presença de Deus, quando essas coisas vão aparecendo, assumindo o seu lugar, Deus vai embora. Deus não fica. Ele não quer ficar, Ele não fica. Se nós não fizermos um ambiente propício para Ele, um ambiente em que Ele agrada. Mas nós às vezes estamos proporcionando a Deus a devoção que nós devemos dar a Ele. Nós não estamos reverenciando como Ele deve ser reverenciado. Ao contrário, estamos trazendo outros fogos para queimar no nosso meio. O pecado vai entrando no meio do povo de Deus, e Deus vai distanciando, Deus vai se afastando, vai indo, Ele vai se indo. Porque o pecado afasta a presença de Deus. O pecado afasta a presença. Olha, no tempo de Josué, Deus diz para Josué que não seria mais, enquanto o povo não acabasse com aquela iniquidade, Deus não seria mais com eles. Deus não seria mais, porque o pecado, ele afasta a presença de Deus. Ele afasta a presença de Deus. Até na igreja? Sim, até na igreja. Vocês se lembram do sacerdote Eli? A Bíblia fala de um homem chamado Eli. Ele era um sacerdote, e quando ele estava ali no templo, já estava velho,
a coisa estava andando do jeito que o povo queria. Ele já tinha largado de mão, ficava só ali sentado, e quem estava tomando de conta eram os seus filhos, e os filhos dele, que estavam tomando de conta, não eram crentes, eram os rapazes meio desviados, e eles estavam fazendo coisas erradas, estavam prostituindo dentro do templo, eles estavam comendo sacrifício que não era para eles comerem. Naquele tempo foi até introduzido já dentro da igreja, as pessoas estavam bebendo. Pastor, verdade isso? Sim, é verdade. Tanto é que quando Ana entrou para dentro do templo, estava lá clamando, Eli achou que ela estava bêbada, porque já estava acostumado, gente bêbada entrar na igreja. Os irmãos estão me entendendo, meus irmãos? E a presença de Deus, e naquele tempo, desse sacerdote, Eli, quando as coisas estavam desse jeito, lá no templo, com os crentes, a coisa estava bagunçada, a coisa estava feia, aí a arca de Deus foi roubada, saiu de lá, porque a arca de Deus é o símbolo da presença de Deus lá no templo. Ela foi louvada, foi embora, e ela foi roubada, e quando ela foi roubada, foi começando a morrer gente, e até uma das noras de Eli, que ganhou um filho, o filho dela que ela ganhou, ela colocou o nome mais feio que eu já vi na minha vida, chamado Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Deus, foi-se a presença de Deus. Então a presença de Deus no meio da igreja, ela é necessária, mas Deus só está presente se não tiver o pecado. O pecado tem que ser retirado, a reverência tem que existir, precisa de existir. Quando Deus se retira, Ezequiel, olha, foi levado para o cativeiro, por causa do pecado, foi levado para o cativeiro por causa do pecado. O pecado afasta a presença de Deus, o pecado afasta a presença de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, ainda aqui em Êxodo, no capítulo 32, se você abrir a sua Bíblia, no Êxodo 32, abre aí para você acompanhar comigo. Nós vemos aqui, Êxodo no capítulo 32, nós vemos quando Moisés subiu lá no monte para receber as tábuas da lei, e quando ele subiu, ele entregou a igreja ali, deixou com Arão, falou, vou deixar aí o povo, cuida desse povo aí, e vou lá. E quando ele foi, e estava lá orando, o povo começou a apertar Arão, o povo começou a exigir coisas de Arão, e Arão não era igual a Moisés, começou a apertar, e esse Moisés não vai vir mais não, vamos fazer um Deus para nós fazer culto para ele, dizer que foi ele que tirou nós do Egito. E começaram a apertar Moisés, até que Moisés resolveu fazer, traz para mim os pingentes de vocês, os brincos, traz aí, derreteu aquilo e fez os bezerros de ouro, e fez, e está aqui na Bíblia. Eles fizeram o bezerro de ouro, olha aqui, ó. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxeram Arão, e este recebendo, fez o bezerro de ouro, e o bezerro fundido, e então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, amanhã será festa. E aí diz aqui, que o povo começou, assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para divertir. Esse divertir, ele tem um significado meio, prostituir.
E quando eles estavam fazendo isso, Deus já estava dizendo para Moisés: olha, Moisés, o povo está todo bagunçado lá embaixo, desce lá. E ele foi. E ele desceu, olha, ele foi aqui, ó, e desceu e disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus agora estava tão zangado, que queria tacar fogo naquele povo, e matar eles. E disse para Moisés: Moisés, tu me deixa que eu quero tacar fogo nesse povo aí, e de você eu vou fazer uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. E Moisés pegou: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderes na mão, e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos, que o Senhor tirou eles para matar eles nos montes, e para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor. Olha, Moisés dando conselho para Deus. Está zangado. Torna do teu furor, volta para trás, quieta, né? Quieta. Tem gente que às vezes fica zangado demais, né? Ontem a convenção soltou uma resolução aí, transferiu o pastor para todo lado. Aí já, quando transfere assim, eles ficam ligando para mim, passando mensagem. Eu nem gosto nem de olhar. Hoje cedo já fui olhar umas. Acaba zangado: eu não vou, eu não sei o que, vou desviar, eu vou rachar a igreja, tanta besteira. Aí eu esperei a coisa, né, amansar um pouquinho, dei uma paz do Senhor, né? A paz do Senhor foi, depois ela voltou, e eu falei: e aí, esse negócio aqui é oficial mesmo? É. Aí eu já tinha sabido outras notícias por lá também. E esse outro negócio aqui é oficial? Não, pastor, eu já me aplaquei, eu estava muito zangado, né? E esse que Moisés disse: olha, Senhor, torna-te da tua ira, o Senhor está muito zangado, torna da tua ira, Senhor, né? Torna da tua ira. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência, tá? E então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia fazer para o povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte. Desceu Moisés do monte. E ouvindo, e voltando, desceu Moisés do monte, com as duas tábuas do testemunho na mão, das tábuas escritas de ambas as bandas, de uma a outra banda estavam escritas, e as tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura que Deus, esculpida nas tábuas. E ele desceu, e quando Moisés desceu, e ele estava já agora ali falando com o povo a respeito daquele mal que eles fizeram, daquela coisa errada que eles fizeram. Aqui no capítulo 33, nós encontramos aqui no capítulo 33, versículo 3, sobe para uma terra que emana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és um povo duro, de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. O Senhor, Ele agora manda Moisés seguir aquele caminho, para cumprir aquilo que Deus tinha prometido. Mas Deus disse: olha, eu não vou no meio de vocês não, eu não vou não. Agora Moisés colocou duro e disse: se o Senhor não for conosco, eu vou mandar o meu anjo. Não, mas se o Senhor não for conosco, eu não vou arredar daqui, eu não vou sair daqui, porque a sua presença tem que ser conosco, a sua presença. E aqui, meus irmãos, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Nós encontramos aqui nesse capítulo 33, depois Moisés falando com Deus, e Deus agora dizendo que vai estar no meio do povo. De dia ele ia estar na nuvem, de noite na coluna de fogo,
e ele está ali com aquele povo, caminhando, dirigindo aquele povo pelo deserto. E agora, quando Moisés falou para o povo, olha, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Quando o povo viu essa má notícia, que o povo não ia estar presente, que Deus não ia estar presente, eles ficaram preocupados, eles começaram a tirar os seus enfeites, começaram a tirar aquilo que eles sabiam que desagradava a Deus, começaram a tirar, porque estavam preocupados com aquela má notícia, porque essas coisas afastam Deus do meio do seu povo. A gente quer, irmão, às vezes trazer as coisas do mundo, tudo, essa tranqueira que tem lá no mundo, nós estamos querendo trazer para dentro da casa de Deus, para a habitação de Deus, para onde Deus se manifesta. E aí fica querendo sentir a presença de Deus, mas não sente. Por quê? Porque está trazendo, ao invés de trazer, de buscar a presença de Deus, está trazendo as tranqueiras que tem lá no mundo para cá. E Deus não está no meio dessas coisas. Deus não está no meio dessas coisas. E nós precisamos entender que a maior necessidade da igreja, hoje e em todos os tempos, é ter a presença de Deus no nosso meio, é ter a presença de Deus no nosso meio. E assim como a gente às vezes se esforça para trazer essas coisas lá do mundo, esses pecados, esses costumes, que devem ficar lá no mundo, junto com o homem velho, que Deus resgatou, essas coisas devem ficar lá no mundo, e não é nós vir para cá e querer trazer todas essas coisas para cá, porque se nós fizermos isso, verdadeiramente a presença de Deus não será conosco, não será conosco. Mas nós precisamos desta presença, nós precisamos desta presença, nós precisamos. O versículo 9 aqui desse capítulo 33 diz assim, olha, diz assim, ó, uma vez dentro, Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, o Senhor falava com Moisés, e o povo ficava ali, ó. O 10 diz assim, ó, e todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Porque nós precisamos, irmão, olha, se tem uma coisa que nós precisamos, é ver a presença de Deus no meio da igreja, é ver a presença de Deus. Se nós não tivermos a presença, aqui se torna um lugar como outro lugar qualquer. Se nós não tivermos a presença, aqui se torna um lugar como outro lugar qualquer. E aqui não pode ser assim. A presença de Deus, ela tem que ser real no nosso meio. Ela tem que ser real no nosso meio. E nós precisamos buscá-la. E não deixar nada perto de nós, que afaste essa presença, que faça com que ela vá, que faça com que ela vá embora, mas ela precisa permanecer no nosso meio. O povo se alegrava, o povo via, quando ele estava vendo, ó, quando ele estava vendo o povo, aí eles ficavam firmes, não, Deus está aqui, né? Deus está aqui, Moisés está lá dentro, a coluna desceu, Deus está aí, Deus está aí, está tratando com Moisés ali, e depois Moisés passa para nós, por quê? Aqui o versículo fala assim, ó, porque falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo, então a presença de Deus no nosso meio, ela precisa de ser real, ela precisa de ser uma realidade, ela não pode ser uma ficção, não pode ser uma história de carochinha, não,
E nós precisamos, cada vez mais, buscar esta presença. Jesus não queria perdê-la de jeito nenhum. E nós também não podemos fazer diferente. Nós também não podemos fazer diferente. Nós temos que empreender todo esforço humano para que nós não percamos esta presença de Deus no nosso meio. Quer ver coisa ruim, irmão? É quando você vai numa igreja e chega lá, não sente a presença de Deus. Aquele negócio ruim. Dá vontade, né? Não sente a presença de Deus. E nós precisamos senti-la, porque é ela que nos fortalece e nos ajuda a continuar nesta jornada para frente. Amém? Que Deus nos abençoe. Faltando 2 minutos aí, eu quero convidar uma pessoa. Quero convidar esse rapaz aí que não é crente para aceitar Jesus. Vem. Aquele rapaz ali que não é crente. Quem que não é crente aí? Faz assim, deixa eu ver.